Olá, olá, sou Anderson Moraes aqui, pilotando Domingo na Fora. É um prazer estar falando com você. Já está aqui na tela aqui, ó, Ivone Silva. Hoje a gente vai falar aqui de campanha, lógico, 15 dias para fechar esse momento aqui de muita correria. 10 dias, Anderson, 10 dias. Mas antes da gente iniciar aqui, eu queria me solidarizar. Normalmente a gente faz isso no final, mas em dois momentos aqui. Uma terceira a gente faz durante o programa aqui com a Ivone. Queria me solidarizar aqui ao pessoal do ICL, que houve aquela situação que realmente não pode existir num país democrático, onde o jornalista tem que sentir a vontade. Se ele tem provas, se ele está fazendo um trabalho investigativo, ele tem que ter a segurança de fazer o seu trabalho sem que ele seja coagido de qualquer forma, né? Quem acompanhou as redes aí, principalmente do ICL, viu que a empresa que ele faz a matéria acabou indo na porta da sede do ICL Uhum. e foi lá tirando fotos, meio que fazendo uma coesão de alguma forma. Espero que isso se resolva e toda a nossa solidariedade aos profissionais que estão trabalhando, né? E sobre solidariedade também, quero deixar o nosso amor aqui, o meu carinho a todo mundo do 247, que teve essa perda lá, muito triste para todo mundo, que eu não conhecia a Natália Urbano, mas tudo que eu vi dela era de uma menina realmente incrível, carinhosa, amorosa e extremamente talentosa. Então fica meu beijo também aí a Daiane, ao Leonardo Atuque, a todo mundo do 247. Tem uma matéria muito legal aqui do Henrique na Fórum sobre a Natália. E é isso, né? A gente também tem que estar nesses momentos juntos aqui, porque tem momentos que não são fáceis. Ivone, minha querida, muito obrigado por ter aceito. Agradecer lá ao Alex, a todo mundo, o Lucas da equipe. E primeiro, fale quem é a Ivone, né? Para quem não conhece a Ivone aqui, por favor, fique à vontade. Não, primeiro, obrigada aí, Anderson, né, por estar aí me recebendo. Na verdade, não são 10 dias, faltam 7 dias, né, para a eleição, né? Então, Você me fala que é amanhã. não, tá passando muito rápido, é uma coisa muito louca, né? Passa muito rápido a eleição, muito rápido. Bom, eu sou Ivone Silva, né? Eu sou vice-presidenta da CUT São Paulo, sou presidenta do Instituto Lula, sou bancária, né? Desde 1989, sou dirigente sindical, até o ano passado eu era presidenta dos sindicatos bancários São Paulo, Osasco região. Fui a segunda mulher, né, a primeira mulher negra a assumir o sindicato. Agora nós estamos na terceira, então a primeira foi a Juvândia, fui eu a segunda, e agora nós estamos na Neiva, nossa terceira mulher presidenta do sindicato. Isso é muito representativo, né? Uma categoria forte no país e que tem mulheres à frente aí na negociação. Isso é fantástico, né? E hoje são duas mulheres que coordenam, né, a negociação, né? E eu também, até o ano passado, desde 2018, são mulheres, duas mulheres que coordenam toda a negociação dos bancários, né? Coordenam o comando, e isso é muito importante. E eu participei de toda essa coordenação, né? Eu estava à frente do sindicato em 2017, né, eu assumi em 2017, quando foi a reforma trabalhista. Aí nós tivemos uma negociação em 2018, em que nós mantivemos todos os nossos acordos, né? 2020, fizemos uma negociação, né, durante uma pandemia, né, e eu à frente do sindicato, eu sei da importância que foi salvar muitas vidas, né, porque nós colocamos todo mundo em home office, né, fizemos acordo para os bancários ficarem em home office, quem tinha que trabalhar, porque as agências tiveram que se manter abertas até para atender o público, né, a gente tinha revezamento, tinha toda a vamos dizer assim, os materiais necessários para que os bancários realmente não fossem infectados, né? Porque nós do movimento sindical, desde o primeiro instante, sempre a gente reafirmou a ciência, né? E não teorias, né? Absurdas que todo mundo tinha que contrair o Covid, porque assim imunizava todo mundo, né? E com isso, eu à frente, junto com a Juvante, a gente salvou milhares de vidas na categoria bancária, fazendo todo esse processo, né? E antes disso eu era
tesoureira, né, secretária de finanças do sindicato, já fui também, né, dos bancários, e à frente do sindicato eu administrava um sindicato que tem um orçamento muito maior que várias prefeituras por aí, que passa dos 100 milhões, né, por ano, né, nosso orçamento. Então, isso é também uma questão de experiência. E sou filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 94, então toda a minha militância, né, foi no Partido dos Trabalhadores, né? Meu primeiro voto foi no Lula, em 1989, né? Que foi na abertura do país, né? Foi o meu primeiro voto, aí foi no Lula, em 89, e sempre foi assim, né? Movimento sindical e a militância partidária à noite, finais de semana, né? Fazendo toda essa mudança, porque também, Anderson, acho que esclarecer bastante, né? As pessoas pensam que sempre são coisas muito separadas, né? Movimento sindical e movimento partidário. Não são, porque nós sabemos, enquanto trabalhadores, o quanto impacta a nossa vida quando tem leis que mudam totalmente a nossa realidade, seja ela no Congresso, seja ela na Assembleia aqui, na Legislativa, e seja ela na Câmara Municipal. Né? Então, tudo isso impacta a nossa vida enquanto trabalhador diretamente. Então, por isso que agora eu resolvi ser candidata, né, à vereança, sendo uma mulher negra, sindicalista, né, trabalhadora, e ter toda essa realidade, já ter andado São Paulo, né? Eu já andava muito em São Paulo e agora, como candidata, eu mandei mais ainda, que eu andei desde o ano passado na pré-candidatura e me sinto assim totalmente preparada para ser uma vereadora da maior cidade do país, né? Assim como eu fui presidenta do maior sindicato de bancários do país e um dos maiores sindicatos sindicatos do país, né? Que sempre esteve aí na luta junto com vários outros sindicatos, como a POSP, como os metalúrgicos, né? Que são históricos, né? Na criação de todo o movimento, né? Junto com vários outros sindicatos. Então, eu me sinto muito orgulhosa, né, de ter presidido o sindicato e me sentirei muito orgulhosa de ser vereadora na cidade de São Paulo também. Aquele momento de pandemia, lembrar que a maior parte das pessoas, eu imagino, mas aí eu acho que vocês devem ter dados, que vão em agência, muitos são idosos, né, que não sabem mexer em aplicativo e necessitam de estar numa agência para fazer suas transações bancárias. Então, quando fala em salvar vidas e conseguir lidar com isso de forma responsável, que o que a gente teve foi uma irresponsabilidade do governo federal na época. Então, o que, que acontece? Você está salvando vidas mesmo de verdade, porque a gente está falando de pessoas que passaram dos 50 anos, que ainda mais teve um determinado momento que pegava Covid, realmente era quase fatal, ainda mais para pessoas mais idosas, né? Tem isso que é bom a gente pontuar os momentos, porque conforme a gente vai passando o tempo, há coisas que vão se dissipando, e a gente não pode deixar dissipar a história brasileira, período do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro / pandemia. Né? Isso não foi exterminado, né? O Nunes agora confessou que, por ele, se fosse hoje, ele não teria feito, vamos dizer, obrigatoriedade da vacina. Ele deixou isso bem claro, né? Agora ele quis disfarçar que não, eu só não queria que exigisse o passaporte, né? Que era da vacina em vários lugares. Não, ele era contrário mesmo e agora está mostrando bem a face dele, né? Eu penso da seguinte forma. Eu imagino que temos 3 candidatos, assim, os que estão disputando, né? O Datena, ele não iria para o segundo turno, nem a Tabata, nem os demais, principalmente, mas só temos um candidato progressista ali, que tem projetos de humanização da cidade, que é o Guilherme Boulos. Aí você tem o Paulo Marçal Couto, que vem com o papo de meritocracia no último nível, mas sem um projeto objetivo de como ele ia fazer isso. Ele é muito bom comunicador ali, ele vai com os jovens, e você tem o Ricardo Nunes, que eu acho que é a questão mais, que é bem séria, porque ele é bolsonarista, mas ele é um bolsonarista mais light, né? Então, às vezes ele fala que um quer ir, daí ele vai num evento bolsonarista, mas ele é aquele que não quer pegar o microfone, fica sentado no cantinho. Ele tá com o pé lá, mas fica fingindo que não está, Sim, né? sim. Então você tem esses 3 perfis.
E aí, a partir daí, a gente vai para uma campanha. A campanha começa, né? Cada um da sua forma. Aí, você começa a ver que, primeiro, se vendeu muito a ideia da não política no Brasil, desde Bolsonaro. Não sou de esquerda, nem sou de direita, o importante é o Brasil, a pátria, a família. O Marçal pegou um pouco dessa ideia, né? Essa coisa meio eu sou o diferente. Como que não sei se você tentou, você está na rua, né? Como que você vê esses discursos? Como que você está vendo o discurso dos candidatos em relação a como que eles estão, as pessoas no dia a dia elas estão recebendo essas três candidaturas especiais, assim, vamos pegar essas três. E na categoria também dos bancários, também, se você recebeu algum termômetro de como as pessoas estão se relacionando com essas três figuras, né? Enfim. Olha, primeiro a gente pensar assim, né? Essa questão de apolítico veio bem antes, né? Até do Bolsonaro, né? Ele veio, por exemplo, lá na Dilma, né? Que você tinha quando aqui nós perdemos o Haddad e teve o Dória, né? Então foi bem lá atrás, né? Foi antes. Vamos lembrar que teve Acha todo esse, né? teve todo assim, primeiro teve toda uma primavera árabe, vamos lembrar, né, que é uma história bem recente que estava aí, né? Então nós tivemos uma primavera árabe, né, que era para abrir democracia lá nos países árabes, que não aconteceu nada disso, ficaram mais à direita ainda, né? Vários países ali não, ao contrário, não abriram, se fecharam, né? E vários direitos de mulheres, de gays, de negros foram pioraram, né? Então começou ali. Depois vieram isso aqui para em 2013, né, as passeatas aqui no Brasil, né, de que a democracia, a político, você não podia ir nas passeatas com nenhuma bandeira política de nenhum partido, né, ali que era isso, né, e que nós do movimento sindical nós não participávamos e criticávamos muito isso, porque como que não? Né? A base da democracia é partido, né? São movimentos organizados. Não existe você falar, aqui é partidário. Gente, não existe isso, né? Até em algum momento, tanto que o MBL virou um partido aí, né? Todos eles são aí candidatos, estão aí, vereadores, deputados, né? Então, como que eles eram apartidários e depois se usam hoje do partido? Então, a gente já sabia naquela época, e era uma grande discussão no movimento sindical, que era uma mentira essa história de você não ser político, que não existe isso. Mas isso teve uma onda no Brasil de você ter candidatos a político, né? Então, foi em São Paulo que aconteceu isso, né? Em Minas e vários outros, nós elegemos aí os famosos administradores, né? Então, o Dória, administrador, acabou com São Paulo, né? Hoje você não tem política pública nenhuma. Tem. Também a gente tinha um tema também, quase um cavalo de Troia. Então, aí nós ganhamos a eleição em 2014 com a Dilma, ali muito rápido, né? E depois a gente teve o impeachment, né? Que já foi um ataque à democracia, e depois a gente teve o pior, né? Que foi o governo Temer, que fez toda uma mudança da reforma trabalhista, e que hoje você vê toda essa relação de trabalho, ela tá, por exemplo, as pessoas elas têm muito sentimento, nós somos seres sociáveis, tá, Anderson? Então, assim, eu me identifico assim como bancária, né? Então, eu estava lá dentro do banco, então eu tinha uma coisa de solidariedade com os meus trabalhadores, com os trabalhadores que trabalhavam comigo. Quem era metalúrgico é assim, né? Então, a reforma de 2017, você acabou com isso. Porque hoje você tem o trabalho por hora, você tem o trabalho terceirizado, você terceiriza tudo, então você perde uma parte de você do trabalho, né? E tem toda aquela coisa, ó, gente, vai lá CPJ, vai ser empreendedor, né? Então tem toda aquela história de você ser empreendedor. E aí, nessa coisa dessa coisa toda, você vê uma juventude que hoje, qual é a perspectiva dessa juventude? Então vem um picareta, né, que promete, né, que ele vai ter alcance, porque ele tem milhares de seguidores, né? Junta isso, né? De que é essa coisa de que, olha, agora você tem aqui, eu tenho a salvação, então eu tenho aqui, você segue esses passinhos aqui que você vai ser milionário igual a mim. E utiliza, né? Isso. Então a gente vê que realmente é um farsante, né? Da política, né? Que é um mero realmente marqueteiro e que, na minha opinião, não deveria estar indo nos debates, não tem motivo nenhum para ele ir nos debates. Ele não tem nem horário político, né? Ele não tem tempo na TV
Por que que não? O debate realmente seria com deputados, né? Deputados não, né? Com candidatos que têm, no mínimo, uma história partidária, né? Então, isso é democracia. Então, eu dou tempo na TV, né? Mas aí você vê que a mídia, por que que a mídia chama, né? Continua chamando, apesar de todas as baixarias desses candidatos, desse candidato, né? Desses, né? Desse candidato, né? E Quero continua entrar. chamando e vai chamar no Eu quero próximo, né, entrar Anderson? sobre isso. Sim, eu quero entrar especificadamente sobre isso, sim, sobre a gente, porque depois eu queria falar um pouco da cidade de São Paulo com o projeto, né? Sim. Mas pode concluir. Então, e aí você vê ele fazendo, mas por quê? Da audiência, né? A baixaria da audiência. Só que eu vou dizer para você, andando por aí, os eleitores mais reclamam, falam assim: eu não assisto mais debate político. É uma baixaria, é um xingando o outro, né? Que é isso que está acontecendo, e as pessoas realmente querem saber as propostas do seu dia a dia da vida, né? Então, quando nós vamos lá, eu faço muitas reuniões, eu levo as propostas do Boulos, né? Porque eu estou na chapa do Boulos, as pessoas entendem que aquilo muda a vida dela. Então, se a gente. Essa baixaria acho que atinge uma parte da população que ainda continua assim, não acreditando em política, mas tem uma boa outra parte que entende que a política muda a vida dela. Né? Então, o transporte depende da política, e quando você vai explicando isso para a pessoa, ela vai entendendo. Porque ela entende, por exemplo, quando eu falo, ó, a vice é a Marta. O que a Marta já fez? Ah, a Marta fez. Eu não preciso nem dizer. As pessoas vão falando, ah, a Marta fez o céu, fez o bilhete único, ela fez o corredor, fez o leve leite, fez não sei o quê. Eu falei, então, a Marta fez. E aí, quem tirou tudo isso, né? Porque hoje você, por exemplo, você não pode usar a piscina do céu, você não pode usar o espaço do céu, a não ser, né? E está tudo privatizado, a questão da saúde. Você é tudo privatizada e as pessoas entendem que isso tem a ver com a política, com o prefeito e com os vereadores, né? Então, a população entende sim, né? Isso, e ela não quer, ela quer propostas, né? Então, eu acho errôneo ainda o Marçal estar participando de debates, né? Ele já deveria não estar mais, né? Nos debates ainda. Uma coisa que eu vou dizer é que tem muito debate também, né? Acho que Nossa, poderia ter um grande debate, de uns 2, 3 no máximo, junta todas as emissoras, passa no mesmo tempo. Outra, debate 11 horas da manhã. Se é para a cidade, para contemplar o trabalhador 11 da manhã essa não tem hora tá lá no trampo, né? Não dá como para assistir, é verdade. como também não pode começar um debate eu, num horário que vá 10 horas, 11 horas. A gente tem que ter esse respeito, esse lugar, né? Esse Sim. lugar de entender quem é o povo dessa cidade que trabalha, para quem você está falando e que em condições você está falando. Mas eu queria, você tocou ali, vamos falar um pouco sobre isso, que depois eu quero falar do como a Ivone pensa, a cidade de São Paulo, né, que é importante, o que a gente tem de mais carente nessa cidade, né? Mas, primeiro, a gente estava tendo um debate morno, vamos até dizer morno, né? Uhum. Você pega na campanha do Boulos agora, que a gente está vendo mais a Marta, por exemplo, agora na reta final, Uhum. o Ricardo Nunes continua na mesma toada dele, aí o Marçal aparece, né? Uhum. Com as provocações, vai provocando, provocando, até que o Datena, no momento de destempero, dá uma cadeirada nele. Vira meme, repercute no Brasil e no mundo inteiro. Uns acham certo, outros eu não quero nem entrar no mérito da cadeirada em relação à questão de que o que nos importa aqui é impacto disso, daí logo depois você tem, daí parece que ele percebeu, daí ele fez todo mundo assim, ele sai andando, né? Mas depois aparece com tubo de oxigênio, fraturou costela. Ele quis criar acho que uma narrativa da facada do Bolsonaro e do tiro do Trump, né, nos Estados Unidos, na campanha do Trump. E aí você tem na sequência, no Flow, eu lembro que eu estava assistindo o Flow, até o modelo estava indo muito bem, gostei do modelo lá. Quando eu falo assim, olha, deixa eu tomar banho rapidinho que eu já volto. Quando eu volto, eu faço, meu Voltou, Deus, já mano. estava expulso, já tinha dado porrada no outro. E aí, para quem não sabe, o Duda, né? Acho que é Duda Lima, que é da campanha do Nunes.
ele foi um cara que parece que no passado ele desvalidar a urna eletrônica, né? Porque é aquele grupo, né, tipo, mais à direita, só que isso não, não muda o fato que foi uma covardia o que foi feito com ele. Uhum. Uma das pessoas da equipe do Marçal dá um soco, praticamente o cara tá de costas e sai correndo, literalmente, e vai embora, todo mundo protegendo. E aí o impacto disso, Ivone? Você que é Olha, uma candidata de uma pessoa popular, como que é, você viu na rua essas olha, duas situações quando você vai conversar com o eleitor? Sobre essas primeiro situações. o eleitor repudia a violência, né? Só que o Marçal faz, não tenha dúvida, né? O Marçal é aquele cara violento que sai na rua procurando briga com todo mundo. É assim que ele está fazendo, né? Só que uma hora a violência ela gera violência, né? Um cara que é altamente violento se chama violência, uma hora alguém explode, né? Como o Datena explodiu, porque ninguém. Gente, às vezes, sei lá, né? A gente fala, pô, tanta provocação e provocação ali dele, explodiu. Mas a violência não leva a nada. E eu digo assim, as pessoas não gostam disso, né? Porque virou um show aí desses programas que nós temos por aí, né? De que na Globo, é, sim, né? Da coisa Foi que o Datena passou no próprio Datena. isso, da Datena passou no próprio Datena e assim, as pessoas querem saber de propostas, né? Agora, lógico que o Marçal sempre fez um papel dele aí, né? De que eu sou macho, né? Que era isso que ele faz o tempo todo, né? E não aguentou uma cadeirada, né? Então a questão foi essa, foi desmoralizado aí, né? E outro, exagerou, né? Nem o público dele acreditou que aquilo ali que nem pegou nele dava para o cara sair com oxigênio, ou seja, exagerou. Ele saiu do personagem ali, porque eu acho que nem ele esperava, né? A reação ali do Datena, né? Porque ele faz um personagem, né? Então ele cria esse personagem, né? E ele saiu desse personagem. Mas agora, assim, nós temos que focar nas propostas, viu, Anderson? Assim, toda vez que eu vou na reunião. Proposta, eu queria. É, Vamos lembrar, né? é. A gente tem aqui Carla Zambelli correndo atrás de um homem negro na Paulista antes da votação de eleição federal. A gente tem um parlamentar dando feto na época com o Silvio Almeida no cargo. A gente tem a própria Zambelli falando um palavrão numa comissão. A E a gente tinha o mamadeira de piroca. E a mamadeira de piroca, entendeu? a Spena sofreu, né, aquela violência de oportunação sexual. É muita coisa. O Nicolas Ferreira pondo peruca loira. Tem o pessoal de Santa Catarina, que também, aquele cowboy. É muita gente. É É muita muita gente, gente. sim, é umas E coisas horrorosas, né? Uhum. Eu estava parece que é um modo diferente, né? É, às vezes eu acho que eu voltei na época medieval, né, em que quem é branco, se sente no direito do negro ser o escravo dele, né, em que o homem se sente no direito da mulher ter que voltar a ser dona de casa, e eles falam isso claramente. Pega aí esse povo, né, principalmente aí desse povo de direita, que acha isso, né, que a esquerda acabou com o projeto família. Gente, não é isso, a sociedade mudou e não é que acabou com a família, não é que hoje tem o homem e a mulher que trabalham e também tem casal que são homossexuais, né? E isso tem que ser muito tranquilo, né? Tudo isso hoje, né? E tem também, né, os fervorosos aí, né, que não acreditam que o Estado é laico, não defende isso e defende que o Estado tem que ser religioso ao extremo e que eu sou obrigada a me enquadrar na moral da religião dele, né? E que isso é a coisa mais absurda. E nós temos que continuar defendendo o Estado laico. O Estado é laico de todas as religiões, né? Católicas, espíritas, afro, né? Então a gente tem que defender todas, evangélicas, porque isso não é questão de Estado, isso é questão de que cada cidadão escolhe o que quer, né? Então, uma coisa que nós temos que começar a defender é isso, né? Então, porque não é que esses homens estão se utilizando, esses políticos se estão utilizando da religião. E isso também não é tão bem aceito pela população. Tem um monte de população que diz: eu vou na igreja, mas eu não concordo com o que o meu pastor diz.
né? Eu não concordo dele ficar lá pregando política, né? Então, e ela fala, eu vou por lá porque eu quero a minha conversa com Deus, é meu momento espiritual, né? E que você hoje virou uma grande mercado, né? Não quer dizer que o ser religioso, né, o indivíduo religioso, ele não pode fazer campanha, não pode fazer política, não é isso, ele pode enquanto indivíduo, né? Mas ele não pode impor a sua vontade a todos os seus fiéis, aí é outra história, né? Que cada um escolhe o que quer. Então, acho que nós estamos um grande desvio no Brasil, né, e no mundo, né? E sempre deu ruim misturar Estado e religião. E aí vamos lá, os estados islâmicos, como é que estão aí, né? De que tiram lá da Bíblia que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Lá eles são ao Corão, né? E aqui é a Bíblia, né? Ah, a Bíblia diz que não pode ter casamento homossexual. A Bíblia diz que você não pode fazer isso. Gente do céu, a Bíblia foi escrita por homens, né? E não por Deus, né? Então são coisas bem assim. Mas a população, Anderson, ela não quer isso, ela quer assim, tá bom, eu vou ter médico para me atender, né? Eu vou ter o ônibus que vai passar aqui não em uma hora, mas a cada 10 minutos para eu poder ir trabalhar, porque tem extremos aí que as pessoas assim já desistiram, porque já perderam N empregos porque não consegue chegar no horário, né? E aí a pessoa prefere trabalhar mais próximo de casa ou trabalhar em subempregos, né? Porque é muito mais garantido, né? Do que trabalhar longe, né? E Então, assim, a minha resposta é: a população quer propostas e não baixaria, né? E eu espero que você realmente os falou, próximos debates venham isso, né? você falou muita coisa importante. Primeiro, sobre a família e religião. Aprendi com o seu Nivaldo Padilha, pai do Padilha, que a gente chama de mercadores da fé, né? A fé da pessoa é uma coisa, esses mercadores da fé aqui são outra coisa. A gente tem que lembrar que a gente teve mercador da fé no MEC, no governo Bolsonaro, pedindo uma barra de ouro, né? De propina. A gente teve, por exemplo, aí, não sei se você viu, um pastor, né, se relacionando com um fiel da igreja, né, e ele casado, né, Sim. e a relação deles, a Uhum. gente não liga, porque a gente defende o amor, seja homem com homem, mulher com Sim, sendo amor é sexual. amor, né? Agora a questão é a hipocrisia de vender talvez a própria igreja, uma família que ele não defende na prática. Tem isso, né? E falando sobre o lado bom da fé, queria aproveitar aqui que estava falando desse papo de fé, tem o papo de fé aqui na fora do nosso Ah, é, querido tem. pastor Zé Barbosa, um cara incrível aí, tipo, um beijo, um cara Uhum. que merece todo carinho, traz todas esse papo de religião com pessoas muito legais. E tem até no jornal, eu participei no Rio de Janeiro agora da 17ª Caminhada pela Liberdade Religiosa, do meu querido Ivani dos Santos, né? Um cara incrível. E eu olho, eu fiquei encantado. Foi a primeira vez que eu fui naquela manifestação. Vi gente que eram bruxos, vi o pessoal que era da Umbanda, Candomblé, católico, evangélico, do islamismo, gente da maçonaria, todo mundo congregando, o respeito. Então é isso só que a gente espera de todas as situações. E o respeito que não. A gente percebe que quando a violência é um ator e uma atriz política, ele desrespeita a cidadania também, né, Ivone? Porque Sim. você está batendo muito nessa tecla de propósito. Porque no final das contas, é que não é um circo. É Uhum. lógico que tem o pessoal brinca, tá tudo bem. Dentro da sua esfera entre amigos, você pode achar engraçada a cadeirada, você tem tudo bem. Mas eu acho que na esfera política, eu acho que a gente espera que a pessoa que sente na cadeira, em todos os locais, seja Uhum. desde o ministério, desde uma vereança, da deputado, senador, tem que ter o um mínimo de decoro, né? Tem que ter o um mínimo de respeito, né? A quem votou, né? Isso daí é um. É, e quando você é um governante, a sua religião não interessa, você tem que respeitar todas as religiões, né? E a sua moral não interessa, né? Então, assim, não é que não interessa a sua moral, mas a sua forma de pensar, você tem que pensar assim: o Estado é laico e é para todos, né? Então, se eu acredito em Deus, ótimo, né? Se eu acredito em Alá, ótimo. Se eu também não acredito em nada, né? É isso que é importante, porque tem tudo isso na nossa sociedade, né? E também imaginar que é uma sociedade
que ela tem que ter alguns valores, né? Então, se nós somos realmente no Brasil uma sociedade religiosa, evangélica, né? Nós deveríamos pensar assim, amar, o que Jesus pensaria, né? É amar o outro como você amasse a você mesmo, né? Então, que essa coisa de como que você está tratando o outro, né? Então, você vê todo esse discurso, né, desses políticos, mas na hora de votar, ele vota ou faz projetos de lei contra o outro, né? Contra o ser humano, até retirando direitos, né? Então, por exemplo, a privatização da água, né? Quem votou? Né? Foram os famosos religiosos, né? Quem está votando lá no Congresso Nacional contra a população, contra direitos trabalhistas, contra direitos sociais, né? Não é não é o povo, vamos dizer assim, de esquerda, né? Mas é o povo de direita mesmo que tem feito isso, né? E, e aí as propostas, né, que você vê de um candidato aqui são muito pobres. Então, nós temos 3 candidatos, né? Um candidato que a proposta principal dele é fazer um prédio de 1 quilômetro e fazer um teleférico. É de rir. Isso. O outro que estava na cadeira e não fez nada, e agora, e as propagandas dele parece que você está realmente num mundo paralelo, porque a cidade que ele apresenta não é a cidade que eu conheço. E uma terceira opção, que é o Boulos, né? Que realmente demonstra propostas concretas e fez um plano de governo chamando pessoas que realmente entendem dos temas, né? E fala sobre questão de moradia, questão de saúde, né? Questão dos idosos, dos animais, ou seja, a cidade pensando no todo, né? Uma coisa que, sim, que me surpreendeu foi durante as reuniões, né? Das pessoas falarem de saúde, de transporte, mas falar assim, mas eu também quero um hospital público para os meus animais, né? Era assim, um hospital veterinário, porque são coisas diferentes. Eu quero a minha creche até 7 horas da noite, porque você tem que pensar essa sociedade nova que está aí, né? Que ela é diferente, nós estamos em outro mundo, né? E que muitas vezes as políticas públicas ficaram lá atrás ainda, né? E que você não tem essas políticas públicas, né? De pensar a cidade como um todo e que eu inclua. E as pessoas também, Anderson, pede muita cultura, viu? Não é? Elas sentem falta de espaços culturais na cidade de São Paulo. Os jovens falam: eu quero ter o espaço para eu fazer meu slam, né? Que é muito legal isso na periferia, meu hip hop, né? Curtir meu funk, por que não, né? Há um preconceito aí no funk, mas, gente, todo mundo, cada um curte a música que quiser, né? E tem que ter esses espaços para você se divertir, ou mesmo fazer teatro, né? Ou as pessoas reclamam, às vezes eu tenho que me deslocar daqui quilômetros para poder ir num espaço cultural, né? Então a cidade, ou mesmo assim, quem joga futebol, vai na Zona Sul para você ver se você acha algum espaço de lazer na cidade, ou então você tem que se deslocar demais, né? Então tá ali nos alguns miolos e outros você não tem nada, né? Você não tem nada, você não tem um campo de futebol, você não tem uma piscina, você não tem um céu, você não tem nada, né? Então as pessoas também querem lazer, né? Eu acho que foram 2 coisas que me chamaram bem a atenção, né? Que você sempre pensa no imediato, né? Que é assim, ter comida, ter trabalho, ter uma moradia, mas as pessoas elas pedem além, porque elas pensam isso mesmo, né? Querem uma educação de qualidade para ela e para os seus filhos, né? Querem poder ingressar nas faculdades. Mulheres depois dos 30, 40, que às vezes tiveram filhos muito novos, em que os filhos agora estão numa outra idade, ela quer fazer uma faculdade, né? E ela quer mudar de profissão, ela quer ter uma profissão, e o mercado de trabalho não permite. Então, assim, você pode fazer projetos de lei incentivando a contratação de mulheres ou homens após os 40, né? Porque a tendência é a gente viver mais, né? Já tem os estudos, né? Já vamos ter problema de uma população, já estamos na taxa negativa, né? De natalidade. Então, nós não estamos pensando que as pessoas hoje não são velhas aos 40, aos 50, né? Muitas estão mudando de profissão nessa idade, né? E elas são rejeitadas, renegadas no mercado de trabalho, né? E você tem que também ter, e que elas pedem demais, viu, Anderson? O trabalho perto de casa, né? Então, olha bem, né? Se eu moro na Zona Leste, trabalhasse na Zona Leste, olha como facilitaria. Isso daí eu sempre falei, plano diretor, é inadmissível. Para quem conhece São Paulo, para quem é de fora, que está nos assistindo,
São Paulo é um monstro de uma megalópole. Daí você pega São Paulo, o cara que sai do Grajaú e vai para a Praça da Sé, ou que vai de Guaianazes para a Praça da Sé, você pega os extremos. É muito longe, às vezes é 2 horas. É mais rápido você, às vezes, chegar de avião e até Guarulhos sem trânsito, pegar um avião e ir até o Rio Grande do Sul, do que você atravessar a cidade em horário de rush. Eu tive uma colega que ela morava no Taboão da Serra, ela desistiu de trabalhar na Vergueiro porque ela passava mais tempo na condução. E no final de semana ela só queria dormir. O que ela fez? Arranjou um trabalho perto da casa dela, porque isso é dignidade. E outra, uma coisa que eu imagino que tem que se ter nessa nova discussão de reforma trabalhista, Ivone, é o home office, sim, mas ele regulamentado, dando segurança, dando todos os direitos, porque a gente pode pensar assim, estruturas de trabalhos que não há necessidade de se deslocar para o centro da cidade. Sim, Que e dá mais ainda, né? É você pensar na questão da jornada também, né? Mas aí é para o governo no âmbito federal, não é uma discussão do âmbito mas municipal. tudo isso faz parte. A nossa jornada de trabalho hoje, ela é alta pra caramba. As pessoas trabalham 6 por 1, gente. É um absurdo um negócio desse, né? Você trabalha 6 dias e folga um. Aí, no um dia, exatamente, você dorme. Você está lá no sofá, você sai da cama, vai para o sofá e fala, não quero fazer nada, né, na minha vida. Fazer tudo, limpar a casa, estudar, ver família, ir no médico, pagar conta, é muita coisa. Também Ivan, acho. deixa eu dar aqui no outro ponto contigo, muito importante pensando na cidade de São Paulo. Me fala 3 pontos que você vê que hoje são capitais para um vereador tomar muito cuidado nesses pontos, porque eles são os que você está vendo assim que realmente ele afeta. Tem muita coisa na cidade, mas dá um exemplo aí para a gente aí, 3 pontos que para você pega bastante. Saúde, em primeiro lugar, porque a saúde hoje ela está com uma. Porque hoje elas são totalmente privadas, né? Então, os postos municipais aí, ela tem uma organização social, que são as OS, que tomam conta. Então, ao invés de você ter o atendimento da população, você colocou o dinheiro em bolso, né, de organizações privadas que ganham com isso. Então, o que acontece antes? Antes você tinha um posto que tinha um médico lá, o seu Zé, seu Marcos, sei lá o quê, que conhecia aquela população porque ele dava plantão ali, né? Hoje é uma empresa privada que administra o posto, primeiro que ninguém vai lá e fica fiscalizando quantos tem, né? Então, às vezes, você pode estar assinando um contrato que tinha que ter 5 médicos e aparece 2 e tudo bem, né? Ah, no contrato também tem uma outra coisa absurda, né? As organizações sociais que têm lá os prédios que são exames, se tem uma máquina que está quebrada, tanto faz, ele continua recebendo do mesmo jeito da prefeitura com a máquina quebrada. Então, não é aquela história que você vai no laboratório, faz o exame e você ganha pelo exame, né? Vamos dizer assim, você é um plano de saúde, né? Então, você está lá. Então, a gente vê que o nosso dinheiro ele está sendo muito mal utilizado e administrado na questão da saúde. O segundo, para mim, é transporte. O transporte virou um problema para as pessoas, né? Porque várias, não é uma, toda a região da cidade há uma gritaria, né, sobre a questão do transporte público, né, que o transporte público não é suficiente, né, e essa é uma proposta do Boulos, né, que eu acho que é importante frisar, que é você mudar a forma de pagamento das empresas, que hoje você paga por passageiro. Então, se você paga por passageiro, você enche um ônibus, porque aí você vai pagar um motorista, um cobrador, um combustível. A proposta é que você pague por quilômetro rodado. Então, tanto faz o carro ter um passageiro, 2 passageiros, 10 passageiros, 40, então você melhora a qualidade do transporte público, né? E a terceira, que eu diria, assim, que também é a questão da educação, como um todo. Então, primeiro a questão da creche. Creche fecha 4h30 da tarde. Ninguém consegue pegar o filho 4h30 da tarde. Depende de alguém pegar, né? Como você falou, quem mora em Capão, vai trabalhar no centro, mora, sei lá, no Grajaú, não consegue nem a pau chegar nesse horário. E depois eu tenho um outro problema, ele sai da creche e vai já para o fundamental, né, para o ensino. Aí é meio período. Quem é que trabalha meio período? Aí você deixa o outro período, seu filho com quem? Né? Então, é outra crise que tem aí, que é da questão do ensino. Então, são esses momentos aí que eu acho que são importantes, né, da gente fazer essa discussão desses 3 itens. Vou dizer uma coisa aqui. Ótimo.
Daria para falar mais, porque é uma cidade que tem muitos problemas. Tem uma cidade tão rica, ainda ter bairro com esgoto a céu aberto, enfim, papel da GCM. Mas uma coisa que eu vou dizer, ô, seu Ricardo Nunes, não pode ter, pelo amor de Deus, obra no último ano de campanha, que às vezes não tem nem trabalhador, só para tentar fingir que está mostrando o trabalho, e o problema é que atrasa. Tem locais como a Avenida do Estado, você pega lugares que só tem 2 faixas, daí você fecha uma faixa falando que está recapeando ali aquela rua, e no final cria um trânsito de um lugar que você passaria ali por 10 minutos, 2 quilômetros, demora 40 minutos, às vezes. Né? Ter dó. Pô, A estratégia mais antiga na política, né? Fica 3 anos sem fazer nada e faz no último, faz algo, finge que está fazendo alguma coisa, né? eu pergunto, né, aos vereadores eleitos se isso pode acontecer, se isso é legal, porque isso não pode acontecer. E vou te dizer, né, São Paulo a gente tem uma outra questão séria, é o centro da cidade, né, porque a Cracolândia foi espalhada, né? E você vê que teve um carinho para tentar trazer pessoas como um Padre Júlio e outros especialistas para tentar trazer uma luz, pelo menos, essa situação. Só está espalhado, tem partes da cidade à noite que uma vez eu fui para Belém, sabe, Ivone? Adorei lá o Pará, adorei. Centro da cidade, o cara falou assim, olha, aqui tá com bastante, não tá tão legal, tem bastante morador em situação de rua. Eu falei, você não faz ideia do que você está falando. Aí saí de Belém, daí o Uber levou 2 colegas que moram perto ali da região do centro, na Cracolândia. O universo, assim, parece Walking Dead. É tratar os seres humanos com desumanidade, sabe? Você vê a viatura passando rápido com o vidro fechado. Né? A gente tem que tratar aquele lugar, na minha humilde opinião, como pessoas que precisam ser tratadas como questão de saúde mental, né? Questão de saúde pública, não pode simplesmente. É igual eu vi uma imagem hoje, não sei quem, no Instagram de quem, acho que foi da Erika Malunguinho. Da Erika Malunguinho. Tinha uma pessoa deitada ali na rua e ela estava comentando, né, que ela não é uma paisagem, aquela pessoa, né? E a gente, nesse dia a dia, nessa correria, essa cidade tem que se humanizar, Ivone, na minha cabeça, para isso também, sabe? As pessoas que moram em situação de rua, elas não fazem parte da paisagem, elas têm que ter um local para tomar banho, para poder comer, ser tratadas. Você entender o porquê que essas pessoas estão indo para a rua. A especulação imobiliária, que a falta de emprego, que está levando tanta gente. Não sei se você passa ali na região da Marechal Deodora, Minhocão, tem lugares que você vê que tem tanta gente em situação de rua que já tem barraca, você vê a gente pondo florzinha já, quadrinho, como, agora essa é a minha situação aqui, não é provisório mesmo. Isso é muito complicado também, né? Eu acho que Teve um incentivo, como você falou aí, né? Que é uma história que chama gentrificação, né? É muito claro isso. O que é gentrificação? É você pegar um espaço e mudar a população. Então, qual que era a população ali da Cracolândia, né? Era uma região de pessoas ali que quem sempre morou ali foram trabalhadores, né? Que hoje, na Cracolândia, nem eles estavam aguentando mais morar. Só que agora desvalorizou para caramba os imóveis, quem tinha imóvel ali conseguiu vender, ou quem estava especulando comprou a preço de banana, e agora o governo do estado foi lá, fez uma grande operação, primeiro fechou os hotéis lá atrás, você lembra? Aí agora fechou de novo as pensões, tudo mais, e ali vai ser um espaço do governo do estado todinho, né? Então, por isso que a Praça Princesa Isabel está linda, maravilhosa, e o último espaço ali que eles vão fazer a limpa agora é na favela do Moinho, né? Que ali também já foi uma região que foi tomado conta ali de vários prédios, né? Que foi se unindo ali com a Barra Funda, e isso chama gentrificação. Qual é o perfil de pessoas que moram ali? São pessoas que vão ter 2, 3 salários mínimos, né? Não pessoas que eram trabalhadores ambulantes que moravam ali, que muitas vezes moravam nesses hotéis ou moravam em pensões e que agora eles foram expulsos. Assim também, Anderson, como o centro de São Paulo também já sofreu isso, né? A maioria das empresas, os bancos foram embora, porque até que não tinha uma rede, né, legal ali de internet, né? A população que morava ali foi embora. Hoje, por exemplo, se você quiser
Antes, você podia ir para o centro de São Paulo e ficar nos bares lá, em qualquer bar ali, 10, 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, qualquer dia, né? Hoje, de segunda a quinta, você pode beber até as 9 horas da noite ali no centro de São Paulo, que os bares estão fechando. Fecha tudo, e fecha do outro lado da República, fecha tudo ali, são pouquíssimos que ficam. Viu, Rony? A gente faz cobertura no Jornal Empoderado em toda a cidade. Muitas vezes eu vejo a minha fotógrafa aqui do Jornal Empoderado falar assim: olha, Anderson, eu vou lá, mas eu vou voltar rapidinho, porque não tá dando para ficar no centro. Ó, vou tirar umas fotos aí do Ilu, se é um evento do Ilu, do que é na. Que... É isso também. E tem um outro ponto que a gente não tocou aqui, que também é seríssimo. Eu recebo muita denúncia sobre isso, como a atual gestão da prefeitura trata ambulante. Né? A gente Sim. teve um caso de tomada de material, daí é outro que apanha. Isso é outra questão que piorou muito nessa gestão também, que é a forma de tratar os ambulantes que são trabalhadores. E eu vejo uma coisa, sabe, Ivone? A direita, porque o Nunes é da direita, não dá para ficar passando verniz. Ele pode querer passar o verniz dele. Assim, tudo eles resolvem com polícia, né? Tudo é com vamos resolver o problema da escola, ao invés de remunerar melhor os educadores, chamar os jovens para ver qual escola eles querem. Não, a gente vai fazer escola integral com policial, fazer escola cívico-militar. Rua da Sé, vamos fazer o GCM ter função de polícia militar. É sempre nesse lugar, né, de ver a sociedade, né? Isso também é um grande problema, né? Nunca tem uma solução pacífica. Mas é isso, né? Você vai colocando toda essa violência e você fala o seguinte: olha, como é que eu evito a violência com mais violência? Então, eu armo a guarda municipal, eu armo mais a polícia militar, eu aumento o efetivo. Não é que eu não quero que aumente o efetivo, mas não é só isso, né? Porque exatamente, né? E o Boulos tem falado isso, né? E já teve cidades que fizeram e está dando certo. Um exemplo foi Piauí. Né? Qual é a maior reclamação hoje das pessoas? É o roubo do celular. E isso em qualquer lugar. Eu tinha falado, esqueci que é outro ponto é segurança. Tem um quarto ponto aí que é importante, que é segurança. Todo lugar, as pessoas assim, eu não vou mais para a escola com celular. Aí, isso eu estou falando de criança de 14 anos, 15 anos, 16 anos, que às vezes estuda à noite, né? Ou estuda perto, porque para um motoqueiro e fala assim: dá seu celular. Então, teve pessoas que já perdeu 2, 3 e está pagando ainda, né? Aí a pessoa não vai mais com o celular. Aí leva tapa na cara porque não tem o celular. Como é que você não tem o celular? Né? Ou então porque você tem, ou então você leva um celular mais velho. Aí a pessoa fala assim: não, você está me tirando, né? Você está com esse celular aqui, então é uma coisa, a segurança. Como é que você evita isso? Porque se tem alguém que rouba o celular, tem uma outra pessoa que compra o celular, né? E aí você tem que ter uma questão, não é força, é inteligência. Todo mundo sabe onde os celulares vão, lá para o centro, né? Tem um lugar específico que é ali que compra, né? E também você tem tecnologia. Hoje você pode bloquear o celular, que é o que o Piauí fez, né? Então você é roubado, você informa, né? E hoje também tem um aplicativo no nacional sobre isso que você bloqueia tudo da sua conta, né? Que é outro problema, é o Pix, né? Então também tem que tomar cuidado. Como é que vai agora fazer com essa história do Pix, né? Então tem que também tomar providências. Então você tem forma de fazer que não é o uso da violência ou o aumento da violência, né? Você usa a inteligência, que é muito mais eficaz do que a violência, mas as respostas que a gente tem dado à questão da segurança é só aumento do efetivo. Não, não é só isso. Você tem que cuidar da questão da inteligência também, né, Anderson? Então, vamos fazer. Então, eu tinha esquecido que tem um quarto tema que aparece em todas as reuniões que eu vou, que é a segurança também, e isso é terrível, né? E casa com essa história da mudança da cidade, da gentrificação, e isso também na gentrificação quer dizer expulsar negros do centro, viu, Anderson? Então, Faz parte Bela Vista roteiro. é uma coisa disso, Bexiga, né? Olha a transformação que está acontecendo ali. Tiraram a Vai-Vai dali, a Vai-Vai hoje saia na nossa quadra, né, do sindicato, e está tendo uma transformação no centro e que os trabalhadores, principalmente os negros e negras, não vão conseguir mais pagar aluguel nos próximos anos lá no centro, porque tem uma mudança total, né? E as escolas de samba também, não é só no centro, elas têm sofrido um ataque, escolas de samba e também vamos dizer assim, as religiões afro, né? De expulsão, né?
pelo barulho. Então, você vai aqui, por exemplo, na Zona Norte, tem um monte que a quadra tem que se deslocar do lugar, porque era um lugar isolado em que as pessoas iam dia de semana nos ensaios, voltava de madrugada no outro dia, que hoje a lei do silêncio, né? 9 horas, 10 horas, porque ao redor virou tudo prédio, né? E nós estamos perdendo uma parte da nossa cultura, principalmente da cultura afro, na cidade de São Paulo, com essa expulsão e essa mudança, né, radical. Então, hoje, o vizinho chama o policial para qualquer barulho na residência só porque tem uma mãe de santo ou um pai de santo. Olha, é uma intolerância religiosa e uma intolerância realmente a cultura afro mesmo no país. Então, o samba, né? Então, tem essa coisa ainda, e o centro, infelizmente, ele está virando um território embranquecido, né? Está embranquecendo o centro e está mudando, né, o centro. Então, os trabalhadores não estão conseguindo mais pagar o aluguel, e essa questão da moradia, de ter os prédios do governo federal feito retrofit para moradia, é importante para que volte o trabalhador ao centro. E aí a segurança, gente, no centro é ter gente circulando, é isso, né? Então, e isso é comprovado. Então, não é à toa que você vê hoje um monte de prédio que antes tinha muro, né? Você lembra antes? Era muro. Tiraram todos os muros e hoje você tem vidros, né? Paredes de vidro, porque assim, eu da rua enxergo quem está lá dentro, quem está lá dentro enxerga quem está na rua. Então, nós mulheres nos sentimos muito mais desprotegidas, né? E a gente evita caminhos em que ali é só muro, né? E não tem movimentação. Então, se eu tenho opção de ir para minha casa num lugar que tem bares ou escolas, eu vou por aquele lugar do que ao lugar que só tem muros de prédios ou de casa, porque aquele lugar é inseguro, né? Porque as pessoas não se enxergam, né? Então, questão de segurança também. Olha como é diferente, não é você construindo muros que você tem a segurança, ao contrário, você abrindo, né, que você vai se olhando na rua, e então lá no centro de São Paulo tem que voltar a ter moradores de rua circulando, os bares abertos, que é isso que vai fazer realmente a gente ter segurança ali no centro. E quero te agradecer muito, foi maravilhoso, espero te receber mais vezes aqui. E quero deixar minha solidariedade. Muita coisa aconteceu essa semana. Falamos sobre violência nessa cidade. Minha amiga Carol estava andando com seu carro, uma pessoa quebrou o vidro, ela segurou a bolsa e ela acabou sofrendo um soco no rosto, né? Ela passa bem, mas ela está extremamente abalada e é totalmente natural. E é isso, a gente tem que... A polícia não tem que estar dentro da escola, o policiamento tem que estar dentro das ruas, nas vielas, tem que estar na cidade ali para proteger as pessoas que estão andando, as mulheres, os negros ou as pessoas idosas, e não dentro de escola. E Com é certeza, isso. com certeza. Eu que agradeço, Anderson, seu tempo aqui. E, gente, vote muito consciente, vá lá, me acompanhe, né? Me siga, @Ivone Silva SP. Vai lá, você vai ter as minhas propostas, tem meu número lá, 13310. E também, né? O Brasil não aguenta mais aventureiro. Né? Exatamente. Pessoas que saibam o que estão falando, que estão pensando, são políticas. Eu sou um ser político, né? Não sou. E também, gente, vote também num ótimo prefeito para a cidade, que é o Boulos 50, e a vice Marta Suplicy. Não vão se arrepender do voto, não vão desperdiçar os votos, porque realmente eles vão fazer muito bem para a cidade de São Paulo, como já fizeram aí as administrações de esquerdas dessa cidade, né? Então, é importante isso, e eu espero retornar aqui após 6 de outubro, eleita, né, falando aí das propostas, né, e como é que nós vamos implementá-las.